Então é o seguinte, o papel nosso aqui é só instituir a guarda da criança. Entendeu? Nada mais que isso. Se ele tem mais condições ou não do que ela, isso aí não é a gente que vai definir. Não sou eu, não é o senhor Aquarela, não é a casa. Entendeu? Quem vai definir isso aí é aliás, nem a assistente social. A assistente social vai dar um parecer dela, e o juiz vai definir se sim ou não. Entendi. Correto? Porque a gente não está a favor nem de um nem do outro. Não, a gente só está fazendo a casa. Entendi, mas ela... Eu vou no juiz e vou buscar o seu. Meu filho, é justiça de expressão isso. Eu não posso disso. Viu? Não precisa chorar, não chora não. Ó, suco vermelho. Toma. Toma o suco, ó. Toma suco. Toma o suco. Toma o suco. Por que, meu filho? Não precisa chorar não. Você tá indo na sua mão. Por que você não quer ir mais ela? Ela bate você? Ela não vai bater não, ganhou. Você está te acompanhando. Ó, Valdemar, existe a possibilidade de um ficar com você e um ficar com ela. Como é que ela quer tirar o menino e não quer ficar com ela, meu filho? Gabriel. Oi, o rapaz conversando com você, Gabriel. Nós estamos indo só passear, só, moço. vai passear, vai. Depois você volta. Você vai mais. Seu pai vai te ver. Vai comprar bolinha pra você. Nós saímos de manhã. Bem, meu bem, nós vamos só passear com eles lá, a gente volta. Ô, Gá, se você for, eu dou um presente pra você. O outro é menininho, essa é Eu dou um presente. Não sei se Oh, meu Deus, não tem justiça divina, não. não, calma. Calma, meu irmão. Eles vão voltar, meu irmão. Eles vão voltar, meu irmão. Não fui assim. Eles vão voltar, Deus. Eles vão voltar, Deus. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você tem acesso ao Facebook, ao Twitter, aos programas já no nosso canal do YouTube. E mande seu e-mail, contato@programa.deequilibrio.com.br. Nessa noite, com imenso prazer, eu recebo o Dr. Fábio Rogério dos Santos. Dr. Fábio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. E vamos falar sobre um tema que diz respeito a muitos. Quando acaba um relacionamento e desse relacionamento se tem filhos, como fica a história de guarda de filhos? Na separação, no divórcio, ou numa vida em comum, que o casal teve filhos, como fica a história da guarda de filhos?
Doutor Fábio, guarda de menores no Brasil. É um assunto complicado, um assunto polêmico, um assunto que gera controvérsia. Hoje em dia, os ex-casais têm chegado já a um melhor termo ou ainda se socorrem do judiciário? Infelizmente, ainda se socorrem do judiciário. O tema ainda é tratado pelas pessoas assim, com muito, como posso dizer assim, como uma questão assim, muito pessoal, como para o nível muito subjetivo das partes quanto a questão da criança, da guarda da criança, tratando ela como se fosse bem quase uma propriedade e não assim uma nova vida que está ali disponível. E vem causando assim muito transtorno para todos os envolvidos, inclusive principalmente para as crianças. Porque eu acho que o casal, o ex-casal, o pai e a mãe sempre tem que se preocupar é o seguinte: vocês são adultos, Sim. Vocês já podem medir seus atos, as consequências. Agora, tem uma criança envolvida, tem um menor envolvido, que está numa fase delicada da vida, Sim. de crescimento, e que está presenciando, infelizmente está presenciando essa separação. Então, se tratar de uma forma menos traumática possível para o menor. Sim, inclusive esse é o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que o tratamento seja, no caso de separação, seja focado na criança e não nos pais que estão separando, que infelizmente não é todo mundo que possui essa consciência. O casal se separou, tem um filho menor. Normalmente, a guarda da criança, do menor, fica com a mãe. Normalmente é isso que acontece. Via de regra. E aí vamos falar do pai. Quando não se existe um consenso. Primeiro, uma pergunta que é muito frequente. Sim. As pessoas falam: poxa, mas eu não fui legalmente casado, mas eu tive um filho, tenho um filho com essa mulher, e eu gostaria de visitar meu filho. Ele tem direito à visita mesmo não sendo legalmente casado? Eu acredito que a gente deveria, a partir de agora, começar a pensar que o direito não é do pai, mas assim, o direito é da criança e tem convívio com o pai. Para uma melhor formação do seu caráter, dos seus sentimentos, dos seus aspectos sociais. Mesmo nessa separação, nessa situação em que o pai não houve um convívio regular, formal com o casamento, ele tem sim direito de conviver, mas eu acho que vai mais, é um dever do pai, tem convívio com o seu filho. E normalmente o juiz estabelece em fins de semana, ou datas específicas, ou horários. Como isso daí tem sido operado pela justiça? Se não existe um acordo entre as partes, que a gente volta a falar, a melhor alternativa, até para o menor envolvido, é quando existe uma composição. A mãe e o pai chegam a um bom termo. Olha, Sim. Você vai poder visitar fim de semana sim, fim de semana não, em tal horário, vai poder viajar em tal data ou não. Mas quando isso não acontece, o que o juiz procura observar? E também o Ministério Público, por se envolver menores, Sim. Tem a presença do Ministério Público. Como é que a justiça opera? O ponto, a base, o princípio que deve ser observado é o melhor interesse do menor. O que a gente precisa observar nos momentos em que da vida da criança, com poucos meses de idade, até talvez 2 anos de idade, uma visitação no sentido de sair de casa, não ter o convívio, não estar perto daquele genitor que é o guarda, que convive, é um pouco difícil. Então, a visita do pai deve ser mais restrita. Se for o caso do pai não ter a guarda, deve ficar mais restrita, porque há a necessidade, há cuidados que ele não pode dar. Mas sim o seu guarda, que é normal, via de regra é a mãe, né? Por exemplo, amamentar, o banho, que a mãe já está mais habituada. Então, essa visita que o pai faz, ele deve ser mais restrita, um certo horário, um certo período, para não criar um transtorno maior para a criança. E conforme a criança for crescendo, deve ser estendida e deve ser, sim, incentivada o convívio com ambos os pais. E quando se acabou o relacionamento, tem filhos, então tem que ser essa visita, e às vezes as pessoas elas costumam misturar um pouco, né? Porque uma coisa é o dever da pensão alimentícia, do pai e da mãe.
Se você tem um filho, você tem que arcar com as despesas proporcionalmente ao que você ganha. Mas, às vezes, acontece o seguinte, a pessoa se separou, mas já está com outro relacionamento, ou casou novamente. E acaba tendo aquele conflito em a nova esposa ou o novo marido na convivência com o menor. Qual é a melhor forma de administrar isso daí? Eu acredito que é uma pergunta difícil, porque a gente acaba entrando no âmago do novo relacionamento, há questões conflituosas, não do próprio casamento, mas sim dos ciúmes que Exato. carregam. Deve ser negociado no novo casal, pois a criação dessa criança, né, que vem de um outro relacionamento, o convívio, o direito que ela possui de ter contigo ambos os pais, não ao mesmo tempo, que talvez não seja mais possível, ele não pode ser deixado ao lado por conta de um novo relacionamento. Deve ser observado, sim, o interesse do que a criança tem e também o que a sociedade espera pelo bom desenvolvimento desse cidadão que está em formação. Na hipótese de não haver um acordo, doutor, qual o caminho que o pai ou a mãe aí devem buscar? De repente, se não se conseguiu, a mãe fala para o pai, olha, acabou, você não vai ver a criança vai ficar comigo e eu não vou deixar visitar, etc. Qual é o caminho que ele pode procurar? De repente, ele não tem condição de contratar um advogado, ou até tem condição, mas se ele não tiver condição, onde ele deve se socorrer? Se ele tiver condição, qual o melhor caminho que ele tem que adotar? Hoje, com a experiência que eu possuo, aí de alguns anos já na advocacia, eu acredito que a solução a conversa inicial seja, logicamente, a melhor solução, mas atualmente o Tribunal de Justiça organizou centros de solução de conflito da cidadania, chamado Sejusc. Ele é um bom canal de facilitar a conversa, uma vez que há mediadores e conciliadores bem instruídos para permitir até mesmo uma construção de um novo significado para aquela relação que se extinguiu. Para permitir... Quer dizer, isso ainda não é com o juiz? Isso não é com o juiz, são com os conciliadores. Uma fase preliminar. Uma fase preliminar. E, atualmente, ele está dividido em duas fases. O Sejusc, que ele faz a mediação preliminar, e as centrais de pré-processual também, que inclusive terça-feira estive na Avenida Liberdade, numa audiência nesse sentido, em que o conciliador indicou que os índices de solução são muito altos, facilitando a conversa dos pais. Caso não seja possível a composição nesse momento, atualmente a Defensoria Pública de São Paulo, ela atua no sentido da tutela. Desculpe, só voltando um pouquinho, nessa fase de conciliação, a pessoa também não precisa ter advogado? Não há necessidade de advogado, embora recomenda-se que o advogado esteja junto, uma vez que há direitos que precisam ser melhor regulados. As partes, pela vastidão do direito que existe no Brasil, podem não conhecer bem seus direitos e deveres. É melhor que ele seja orientado por um advogado. Caso não seja, a Defensoria pode nomear um advogado para melhor orientação. Mas, por exemplo, se um casal ele não tem condição financeira de contratar um advogado, ele não chegou a um bom termo entre o casal de como vai regular a visita do menor, eles podem se dirigir a esse centro de conciliação. Sim. E lá receber a orientação de um conciliador ou de um profissional para estabelecer os termos de visita? Sim, para a construção de um novo significado da relação e para a solução dessa direito da criança e dos pais. Certo. Na outra hipótese, se ele não for esse centro, se ele vai se socorrer já do judiciário, qual o caminho que ele adota? Ele pode procurar a Defensoria Pública direto, um advogado? Como acontece? São Paulo, as famílias que ganham até 2 salários mínimos podem procurar a Defensoria Pública. Onde fica, doutor? Aqui na Avenida Liberdade, número 52. No centro ali de São Paulo? Bem no centro, bem próximo ao metrô da Praça da Sé. Eles têm um atendimento excelente, embora um pouco demorado por conta do tamanho da nossa cidade,
que eles farão a triagem e o encaminhamento para um defensor conforme a necessidade. Há também a possibilidade, junto aos escritórios da Ordem dos Advogados do Brasil, procurar defensores que são nomeados para atender casos específicos e que o Estado fará o pagamento dos honorários do advogado. Quer dizer, para as pessoas, então, não tem custo nenhum, nem na Defensoria Pública, nem nesses escritórios mantidos pela OAB? Não, não haveria. Ou quando houver uma necessidade de um atendimento mais específico, especializado, procurar um advogado, que em São Paulo a gente tem excelentes advogados que trabalham na área de família e poderiam certamente dar um bom atendimento. Normalmente, a gente sabe que, lógico, cada caso é um caso, depende da idade do menor, depende das pessoas envolvidas, mas normalmente como é feito? Quando a guarda fica com a mãe, as datas assim que são mais marcantes, né? Porque tem o aniversário do pai, tem o aniversário da mãe, tem o aniversário do menor, tem o Natal, tem Páscoa, tem uma série de datas comemorativas assim mais marcantes. Como é que o juiz, o Ministério Público funciona nessa divisão? Normalmente prefere deixar o menor junto à data festiva referente ao pai, né, junto com o pai, aniversário ou com a mãe, por uma questão mesmo do significado, do sentido que aquilo faz para a construção do significado para aquela criança. Via de regra, os juízes mantêm isso, a não ser que haja uma necessidade diversa, por exemplo, um pai ou uma mãe que tem uma profissão que fique muito tempo fora de casa. Aí são casos específicos que devem ser tratados de forma específica também. E Natal, Ano Novo, que são datas comuns. Por exemplo, Natal, lógico, todo mundo quer passar com a família. Ano Novo, todo mundo quer passar com a família. Aí como é que faz? O juiz determina, Natal vai ficar com o pai, Ano Novo com a mãe, ou vice-versa? Normalmente sim, inclusive a regra é de anos alternados. Nesse ano começa com o pai, o ano que vem o Natal é com o pai, o ano que vem o Natal é com a mãe. Assim, Natal de ano par com o pai, vai Natal de ano ímpar com a mãe. Isso. Ano novo de ano par com a mãe, ano novo de ano ímpar com o pai. De uma forma a melhor conduzir esse interesse, essa situação que é bem difícil mesmo. Às vezes, quando os pais moram em cidades diferentes, fica difícil a locomoção, ou mesmo aqui em São Paulo, que é bem difícil também, sair de um bairro ao outro, às vezes a gente perde muito tempo. Eu soube de alguns casos, problemas terríveis com a história de horário, né? Porque lá, ou o pai pega, ou a mãe pega a criança de manhã, ela tem até, 8 horas da noite para devolver o menor para o outro, para o pai ou para a mãe. E às vezes, ou perde horário, atrasa, ou está num outro compromisso, ou trânsito, etc. E já vi fatos desses acabar em delegacia. Que atrasou o horário, vai lá, a mãe ou o pai vai para o delegado e põe a polícia atrás porque fala que sumiu com o filho. Como é que isso daí tem funcionado hoje em dia? O pessoal está mais disciplinado nisso? Porque até um tempo atrás eles não levavam muito a sério o negócio de horário, não? Não andam disciplinados, não. Ainda mais porque, muitas vezes, a questão do relacionamento do casal não foi resolvida plenamente. Há muita mágoa ainda que ela não foi compreendida e dissolvida pelo tempo. Não houve uma composição, mas sim uma imposição judicial para que se cumpra um determinado horário. Teve que engolir a decisão judicial, não tem jeito. E quando a gente recebe essa resposta de um terceiro que não conhece a vida do casal, é difícil a gente cumprir, normalmente. Então existe essa disputa realmente de atrasar um pouquinho, ou devolver mais cedo também, que eu já ouvi situações dessa, em que o pai tinha um horário para devolver às 8 e devolvia às 6. E a mãe ficava muito brava, porque ela falou, mas eu não consigo fazer nada, eu tenho que ficar à disposição do pai aqui para saber a hora que vai entregar ou não. Eu não acredito que seja a melhor solução ir parar na delegacia, uma vez que as consequências de um processo crime são muito sérias e até nefastas para os pais, e que isso vai refletir na criança. Ela pode se sentir culpada, que não pode ser nunca o objetivo, pela disputa do casal. Tem também o outro lado, o reverso. Às vezes o pai ou a mãe quer ficar, e esse caso
especificamente foi uma pergunta que me fizeram na época, que a mãe estava desesperada, porque quem ia buscar o menor era a atual esposa do pai da criança. E ela, por um motivo pessoal, não sei nem se havia motivo ou não, mas ela pura e simplesmente começou a recusar de entregar o menor para a atual esposa do ex-marido. Falou, não, quem tem que vir aqui buscar é ele, que ele é o pai, etc. E ele, por estar trabalhando ou estar com algum outro compromisso, mandava a atual esposa ir buscar. Ela começou a não entregar, aí a esposa foi lá e reclamou, aí ele foi em juízo para conseguir eliminar. Esse problema, como é que resolve se de repente aparece lá um terceiro para pegar o menor? Eu acredito que a gente deve haver bom senso. A mãe, por conta de ser guardiã, ela não deve entregar o seu filho a terceiro, desconhecido. Mesmo que seja a atual esposa, ela chega a ser um terceiro, a relação. Sabendo que é a atual esposa, sabendo que qual é o destino da criança, e sabendo que há um bom trato do menor, não há por que a mãe negar, a mãe genitora, negar a entrega dessa criança. Deve imperar o bom senso. Infelizmente, não é assim que muitos casais, ou mães ou pais, veem, né, atualmente. Há muito ressentimento na dissolução do casamento. E ambientes, doutor? Bem, muitos casos acontece isso, a gente escuta as pessoas comentando que, olha, ele pegou meu filho e ao invés de levar meu filho passear, ir a um shopping, ou ir a um cinema, ou conviver com ele frequenta ambientes ruins para os menores. Sim. Ele leva para o bar, onde ele fica com os amigos e a criança fica lá jogada, ou de repente ele leva lá ele fica jogando bilhar e a criança fica num ambiente totalmente impróprio para ela, e ele acaba passando a tarde ou o dia inteiro com a criança e não tem nenhuma atividade salutar, e eu gostaria de modificar isso daí. Como é que a mãe, nesse caso, deve agir? Ela deve ir a juízo, explicar o que está acontecendo, juntar provas? Eu acredito que o primeiro passo a ser tomado seria procurar o Conselho Tutelar para trazer à tona essa situação que não é benéfica para a criança, para a construção do caráter, pois ela começará a ter nortes que não são favoráveis para a sua construção de caráter, não são socialmente aceitáveis, dependendo da idade da criança. E nesse primeiro momento a gente procuraria o Conselho Tutelar. No segundo momento... O Conselho Tutelar, onde ele funciona? Ele está espalhado na cidade, pelo menos aqui em São Paulo ele está espalhado, e nas cidades do interior eles ficam próximos às prefeituras. Então lá a mãe pode se dirigir e explicar, olha, ele está frequentando locais onde o menor não é bom frequentar. Aí o Conselho Tutelar, o que ele faz? Ele chama o pai? Chamará o pai para uma explicação. Quem sabe até, dependendo da situação, até um pedido de tomada de providências judicialmente. E da parte infelizmente é um assunto também muito chato, triste da gente falar, mas tem que abordar. Tem casos de violência. Sim. Ou às vezes do pai ou da mãe, ou de quem está atualmente se relacionando com o pai e com a mãe do menor. Esse caso de violência do menor chegar, eu conheci uma pessoa que... o menor chegou com feridas no corpo e falaram que era picada de pernilongo, porque foi lá numa região de fazenda que tinha pernilongo, depois foi ver, não era nada disso. E o menor estava com medo de falar porque tinha sido ameaçado. Aí, lógico, quando a mãe tomou conhecimento, levou ele à justiça, tudo, ele inclusive está respondendo um processo criminal. Quando se envolve assim violência, e às vezes o menor fica com medo de falar, porque é da atual namorada do pai ou do atual namorado da mãe, o que a outra parte envolvida pode fazer? Pode pedir judicialmente uma medida restritiva, impedir do pai, do agressor, ter contato, se é o pai ou se é a mãe, ter contato. Isso acontece, é muito frequente nos casos de alienação parental, em que... Desculpe, doutor, o que seria alienação parental? Alienação parental é quando uma das partes envolvidas, ou o pai ou a mãe, ou um terceiro familiar que tenha convívio, começa a fazer uma campanha negativa, começar a falar mal do outro, para má formação, para influenciar negativamente a criança, para buscar não ter mais convívio com o outro, por qualquer razão, por picuinha, por ciúmes, por
por inveja, o pai ou a mãe começa a falar para a criança: não conviva mais com o pai, não conviva mais com sua mãe, porque a sua mãe não é uma boa pessoa, ela não tem boa índole, ela tem péssimos amigos, péssimos relacionamentos, não conviva mais com ela. Criando uma informação muito ruim para a criança, uma formação negativa daquele pai, a ponto dela buscar evitar até mesmo o convívio, ter medo do pai ou da mãe. Quando a mãe, às vezes, a mãe ou o pai tem alguns hábitos que, apesar de socialmente não serem condenáveis, o menor acaba convivendo. Então, por exemplo, a mãe ou o pai tem o hábito de ingerir bebida alcoólica, às vezes até em excesso na frente do menor, ou algum outro tipo de vício, e o outro fica sabendo. Então, ele vai primeiro tentar convencer a pessoa: olha, não faça isso na frente do menor. Mas se esse ato for recorrente, se a outra pessoa fala: não, eu gosto de beber mesmo, eu vou beber, meu filho, eu vou beber na frente dele, o caminho também é o conselho tutelar? Acredito que no primeiro momento, sim. O nosso poder judiciário não consegue dar respostas muito rápidas às nossas demandas, aos nossos pedidos judiciais. Um processo pode se arrastar por muito tempo sem uma solução que nós julgamos adequadas para um afastamento, uma advertência, se for o caso. Essas formas auxiliares do Poder Judiciário, eu acredito que eles podem e eles dão respostas em menos tempo, 15 dias, 20 dias. Muito mais ágil. Muito mais ágil que o Poder Judiciário. E caso eles não consigam realmente buscar, entregar uma solução, ou pelo menos uma advertência que seja, uma conversa, que muitas vezes a gente consegue compreender alguma coisa que não está sendo vista, né? O juiz, mediante provas, o juiz poderia até mesmo autorizar uma medida liminar, uma medida imediata de afastamento do pai ou da mãe que esteja com esses hábitos que são muito prejudiciais ao menor. Um outro fato que, infelizmente, é recorrente aqui no Brasil. No caso de tanto o pai quanto a mãe do menor não demonstrarem o menor interesse pela criança, ou já levam um outro tipo de vida, que não querem... Que a criança... A verdade é a seguinte: chega num ponto aí que, para esse tipo de pessoa, a criança passa a ser um problema. Ninguém quer ficar com a criança, porque ele quer levar uma vida desregrada, ou ele ou ela, e a criança atrapalha. Essa que é a verdade. Sim. Mas, de repente, tem um parente, tem lá um irmão, uma tia, uma prima, um tio, que gosta da criança, que quer manter a criança, quer educar, quer dar uma criação correta a essa criança. Como essa pessoa deve proceder para não ficar na ilegalidade? Porque acontece, e tem muitos casos aí que falam: olha, eu já estou com o menor em casa há 5 anos, há 6 anos, há 7 anos, e nunca mais vi o pai e a mãe, ele está lá morando com a gente. O que essa pessoa pode fazer para legalizar a situação? Ela pode pedir a guarda. A guarda já está, de fato, ela está sendo consolidada, uma vez que ela leva a criança no hospital, no médico, no posto de saúde para tomar suas vacinas, faz a matrícula da escola, ela cuida da criança efetivamente. E o juiz pode, nessa situação, autorizar a guarda da criança para um parente, ou até, se for até um caso mais extremo, para um terceiro que pedirá a sua adoção. Aí a sequência é justamente essa, porque esse caso que me relataram, a pessoa estava muito preocupada pelo seguinte: ele verbalmente conseguiu a autorização do pai e da mãe para cuidar da criança. E ele ficou com a criança, acho que desde 1 ano de idade, uma coisa assim. Aí agora que a criança está, já um adolescente, está com 14 anos, a mãe biológica apareceu querendo a guarda da criança. E ele, dentro da falta de informação dele, ele não tomou nenhuma providência legal nesses 13 anos que ele ficou com a criança. Mas a criança acha que ele é pai, o trata como pai, etc. Agora apareceu a mãe e querendo a guarda da criança. O que ele pode fazer num caso desse? A criança tem direito a saber, ao convívio com seus pais biológicos também. Mas isso não quer dizer que a criança, nessa idade, 14 anos, já não tenha vontade e consiga manifestar seus interesses. Ela vai escolher o que é melhor para ela. Muito embora haja um direito ao pai biológico de ter consigo seu filho, eu acredito que um direito
que é vindo do próprio, do âmago dele, dos seus sentimentos próprios, seja mais alto do que esse direito que vem da lei fria. Essa situação, ela se reverte em favor do menor, que pode, nessa situação, escolher com quem conviver. O menor ele já pode ir a juízo e falar o que está acontecendo na vida dele, como ele foi tratado, e pode optar. Ele poderá optar, sim. Ele será ouvido, inclusive, por assistentes sociais, por psicólogos, profissionais que auxiliam a atividade do juiz para uma melhor decisão. Que nessa situação específica, certamente ficará com aquele que ele tem por si como referência, que é seu pai. E num outro caso do menor, que também, um caso que eu tive conhecimento, faleceu a mãe do menor e o pai não demonstrou o menor interesse por ele. Ele acabou sendo criado pelos avós maternos. E depois de alguns anos, o pai retornou e quis levar, já morando em outro estado, quis levar o menor com ele. E a família, os avós maternos aí estavam desesperados porque não sabiam o que o pai estava fazendo, o tipo de vida que ele estava levando, não tinham notícia dele, de repente entregar uma criança para ele. Esse tipo de caso, tem alguma postura que possa ser adotada? O nosso Código Civil ele permite que os avós detenham a guarda por conta dessa situação específica do pai ter abandonado, possa pleitear em juízo a guarda e defendê-la contra terceiro, inclusive contra o pai, nessa situação. Doutor, nosso programa está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, ter aceito o nosso convite. E queria deixar para suas considerações finais, algo que eu não perguntei, algo que o senhor queira esclarecer, por favor. Eu gostaria que a gente começasse a pensar que o direito da guarda ele deve ser manifestado a partir da criança e não do pai. Que seja um direito do menor em ter convívio com seus pais e não um direito do pai ter consigo o filho. Invertemos essa relação das relações jurídicas, pensando que em si a criança é um sujeito de direitos, tal como os pais. Doutor Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigado. Até mais. E você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, nosso ponto de encontro, o programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, 00:30, de segunda a sexta-feira, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Espero por você.